Olá, meus amados irmãos. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Momento de fé este, o qual, pela vontade do Senhor Jesus, estou trazendo uma palavra de fé a todos vocês. E também com essa palavra de fé, eu me alimento, Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, momento muito feliz este, o qual mais um vídeo para ser adicionado em nosso canal Janela da Salvação. Então, se você tem uma Bíblia em casa, eu peço a vocês, me permita que eu entre em vossa casa, com esta mensagem. Então, se você tem uma Bíblia em casa, eu peço que você a abra agora no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 10, que assim diz: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepultura no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Porque nós fizeste isto, que nos tem tirado do Egito. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos num deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Palavra boa esta, o qual o Senhor dos Exércitos ali tirou o povo da terra da servidão, o qual Faraó os oprimia, pois o povo clamou a Deus pelo libertador, e Deus assim levantou esse libertador, um homem temente a ele, libertador Moisés. E assim Deus ordenou que assim Moisés fosse até Faraó e pedisse a Faraó que deixasse o povo ir conforme a ordenância do Senhor, o nosso Deus. Mas Faraó, com seu coração endurecido, oprimia mais uma vez o povo de Deus, pois os hebreus ali escravos na terra do Egito, e assim a servidão era muito dura. Eu vejo a servidão do povo de Deus também nos dias de hoje. Muitas vezes o povo de Deus deixa de confiar em Deus para confiar em outros ou em si próprio. Mas Deus é aquele Deus, o Deus que dá o livramento, porque Ele é o hoje, Ele é o ontem e Ele é eternamente. Deus não mudou, quem muda é o povo. Mas a servidão que passamos no dia a dia,
Por muitas vezes chegamos a murmurar contra Deus e clamamos a Ele e até inventando desculpa porque Deus não nos entregou a bênção tão esperada, o qual eu tinha clamado. Mas, assim como o Senhor em sua palavra diz, pedi e dai-vos-á. Então, o Senhor é aquele que dá, e dá com abundância. O homem é que não sabe pedir. Por muitas vezes pede e pede mal. Por muitas vezes desalinhado com a palavra de Deus, cheio de desobediência em seu coração, e clama a Ele, pedindo que esta providência chegue logo. Mas Deus, Ele vê o nosso coração. É bom servir a Deus. É bom receber de Deus. Mas o bom é servir com perfeição. Pois em minha vida, no cotidiano, né, eu tive muita dificuldade. E posso dizer isso que vivi, sim. Pois houve momentos em minha vida que achei que ia padecer por falta do pão. Mas buscava o Senhor incansadamente. Orando ao Senhor, pedia o livramento de Deus. E na sua data certa o Senhor me ouviu e atendeu a minhas súplicas e minhas orações. Por que é diferente com você? O tempo de Deus é chegado. O Senhor vai te atender. Basta que você abra o coração a Ele e peça a Ele com sinceridade. Peça a Ele com a intimidade que você tem com Ele. Pois, em alguns momentos da minha vida, quando vou orar ao Senhor, até mesmo puxo o assento e peço para o Senhor assentar, porque tenho uma conversa com meu Deus. E nessa conversa, no íntimo, o Senhor me atende. Então não seja diferente, fazer isso também para que o Senhor possa te atender. Sim, certo dia no meu lar, no início do meu ministério, na presença do Senhor, eu com duas crianças para dar de comer, morava em uma garagem, mas padecia por falta do pão. Mas nem porque estava padecendo as dificuldades vinha por falta do pão, eu não desisti. Sempre estive batendo na porta do Senhor, sempre clamando a Ele, buscando a Ele em orações. Incansavelmente ia à casa do Senhor. Mas muitos olhavam e diziam, mas ele não é um homem de Deus, ele não é um crente, por que ele passa tanta dificuldade? Uma coisa eu te digo, Deus é Deus de prova, é Deus de providência. Uma coisa eu te digo é que a dificuldade que chega até a gente é para que essa dificuldade ela nos prove e nos deixe mais forte do que antes. Porque Deus não dá uma carga maior do que a gente pode segurar. Não, Ele não coloca essa carga sobre o servo dele, o homem de Deus, uma carga o qual ele não possa aguentar, mas dá uma carga sobre medida. Por muitas vezes essa carga vem sobre nós e nós olhamos
desejamos até a morte, é quando Deus chega. A gente diz, não estou aguentando mais, e se continuar assim, vamos morrer. É quando Deus chega. O limite da carga é essa. Então, ali a gente passava uma grande dificuldade. E eu fui à casa do Senhor buscar a presença dele, sem se preocupar com o dia de amanhã. Porque assim como está escrito na palavra do Senhor, que o Senhor cuida das aves, das plantas, por que não cuidar de nós? Será que você não é melhor do que as aves dos céus? As plantas? Sim. O Senhor deu brado na cruz do Calvário para mim e para você. Fez você, fez a mim em imagem e semelhança. És a criação de Deus. És propriedade de Deus. E Deus vela por ti, vela por ti. Deus vela por ti. Uma coisa pode ter certeza. Assim como ele deu livramento nos tempos antigos, ele não é o mesmo. Ele dá livramento também agora. Assim como ele cuidou do povo ali no deserto, e o povo estava sem comida, estava padecendo por falta do pão. E Deus deu maná dos céus. O povo teve sede, ele deu água doce. Então sempre ele cuidou do seu povo, porque não agora ele ia deixar de cuidar. Uma coisa eu te digo, dobra os teus joelhos e clama ao Senhor, vai te responder, porque ele é justo e fiel e zela sobre o seu povo. Daí então eu clamava ao Senhor, apresentava ao Senhor as minhas dificuldades. Saí da igreja, vim para minha casa. Ao chegar na minha casa, a minha esposa chega para mim e diz: mas eu já sabia que na minha casa não existia nada, mas acreditava no meu coração que Deus ia tomar as providências. Naquela noite, já às 11 horas da noite, uma irmã foi desaquietada por Deus. Ela contou após vir lá na minha casa com as providências enviadas por Deus, que não sossegou. Já estava colocando as vestes para dormir. Ela, proprietária de uma pequena mercearia. Mas irmão Ita, o servo do Deus Altíssimo, estava padecendo com seus filhos e sua esposa. E ele pediu aquele que tudo tem, a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pediu as providências. E Deus assim foi e desaquietou aquela irmã naquela hora. E ela disse que estava preparando para dormir, e o Senhor foi, desaquietou ela, e ela foi até a mercearia dela e disse: o que é, Jesus, que queres de mim? E ele fez ela lembrar do irmão Ita. O irmão Ita, que em seu armário, em seu pote, só existia água, e no armário não existia nada. E assim o Senhor fez a irmã Graça. Aqui eu revelo o nome dela, não para a honra dela, mas para a glória do Senhor. Revela a ela que o irmão Ita estava necessitado. E ela vai e diz: Jesus, o que é que eu faço? E Jesus a direcionou
aos mantimentos. E ela pegou uma caixa e colocou todos aqueles mantimentos para suprir as necessidades do servo do Senhor. E assim Deus o mandou deixar na casa do servo dele. E ao chegar lá, ela bate naquela porta, ao qual eu já estava também já deitado para dormir com a minha esposa e o meu casal de filhos. E eu abri a porta. Quando abri a porta, naquele momento, ela começou a sorrir para mim e eu sorri para ela. Mas o Espírito Santo, naquela mesma hora, disse que era providência do Senhor. Assim você, amado ouvinte, assim você, amado irmão, está passando por essa necessidade. Mas o Deus que tudo pode vai suprir essas necessidades, assim como supriu as minhas necessidades. Porque Ele é Deus de providência. Lembro-me neste momento do sacrifício do pai da fé, Abraão. O Senhor pede a ele para que ele subisse aquele monte, pegasse a lenha e também chamasse o filho, o seu filho amado, o único. E ali ele pega o seu filho e leva em cima daquele monte, prepara tudo para oferecer o sacrifício a Deus, assim como Deus o tinha ordenado. E ele pede para que Abraão colocasse o seu filho em cima daquele altar, para que assim fosse oferecido em sacrifício a Deus. E ele disse: se Deus está mandando, eu vou fazer. O menino pergunta: mas pai, não tenho cordeiro. Mas o cordeiro ia ser ele. Mas assim Abraão amarra ele e coloca em cima daquele altar para oferecer em sacrifício, confiando em Deus, confiando nas providências de Deus. E Deus providenciou naquela mesma hora que Abraão ia colocar o cutelo no filho dele, o filho amado de Abraão. Então, da mesma forma, eu peço a você que confie no Senhor, o Senhor teu Deus. Lembro também de um jovem, um servo do Senhor, que estava ali em Lodebar. Esta criança também, ela ali foi levada e tirada da mãe quando criança e jogada em Lodebar. Lodebar, a Bíblia nos mostra que é uma cidade aonde ninguém queria ir para lá, porque lá é um lar de verdadeira sequidão, terra seca, terra de aleijados, pois ele não tinha as pernas, pois nasceu com essa deficiência e assim, por nascer com essa deficiência, foi jogado lá no esquecimento. Mas o homem temente a Deus, que nunca abriu a boca para murmurar contra ele, mas dava glória ao Senhor, o seu Deus. E um dia, Deus o lembrou dele e os exaltou. Assim, Deus vai lembrar de você e vai te exaltar, colocar em lugar de príncipes, vai sentar na mesa do rei, porque hoje mesmo a carruagem vai passar na tua casa, a carruagem da providência divina, porque Deus é Deus. A dificuldade pode ser grande, mas maior é o teu Deus para supri-la. Creia um pouco no Senhor. Não deixe que as angústias das dificuldades apague e sufoque a tua fé. Porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo, um Deus de providência. Então, meu amado, lembre
lembre neste momento do teu Deus. Porque assim como Jesus disse, tendo um pai, e este filho pedindo ao pai um pão, ele lhe concederá uma pedra, ou pedindo um peixe, ele lhe concederá uma serpente. Imagine Deus Altíssimo, o teu Pai, o teu Senhor, o teu Deus. Ele vai te conceder as providências necessárias para que você não padeça por falta de pão. Deus é Deus de providência. Creia no Senhor, que Ele te ouvirá as tuas preces. Ele ouvirá neste momento a tua oração. Lembra-te também de Jó. Jó tinha tudo e foi tirado esse tudo dele. Ele ficou sem nada. O inimigo de nossas almas sempre passa e sussurra no ouvido de alguém, para esse alguém chegar até nós e pedir para murmurar contra Deus. Assim como a mulher de Jó pediu para amaldiçoar o Senhor e depois morrer. Mas ele, como servo fiel, ele agradeceu profundamente a Deus. Porque Deus tinha dado e Deus o tomou. E assim ele louvou o Senhor, porque o Senhor tudo pode fazer. E se manteve na fé. E se mantendo na fé, Deus deu tudo dobrado para ele. Se alguém tomou alguma coisa tua, fica firme na rocha. Põe teus pés na rocha. Fica firme, porque o Senhor teu Deus vai devolver tudo dobrado. Porque assim é Deus. Ele nunca esquece dos seus. Então essa palavra que eu trago a você esta noite, acredite no Senhor teu Deus, porque tudo Ele fará a ti. Entrega teu coração ao Senhor e tudo Ele fará.